Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mando Responde, o quadro no canal onde eu pego perguntas de vocês lá no Instagram e respondo aqui. Então se você quer aparecer aqui no canal e mandar uma pergunta pra mim, siga a gente lá no Instagram e fique de olho, porque vira e mexe eu abro a caixinha de perguntas lá e as melhores perguntas eu separo aqui para esse quadro. Dito isso, vem comigo porque a gente vai ter muitas perguntas bem interessantes nesse episódio. Começando pela pergunta da Amanda28, que mandou aqui: como a Ômega é uma réplica exata do Jango Fett se ela é mulher e loira? Essa foi uma pergunta que, ao ler, eu já não sabia a resposta, então eu tive que dar uma pesquisada aqui e, vou ser bem sincero, a gente não tem uma resposta exata, uma confirmação canônica para essa pergunta. O que a gente tem são possíveis explicações sobre como e o porquê, e eu vou trazer aqui para vocês. Bom, a primeira possível explicação é que a Ômega é, como a gente já sabe, uma clone inalterada do Jango Fett, porém ela foi projetada pelos Kaminoanos para ser uma fêmea, para ser uma mulher. Apesar da gente não ter uma explicação exata, como eu comentei, existe uma teoria que diz que os Kaminoanos podem ter achado que seria mais fácil de atingir as características genéticas desejadas ao criar uma mulher. Outra coisa que corrobora com essa explicação é a teoria de que a Ômega foi a responsável pela criação do The Bad Batch, ou seja, que os clones do The Bad Batch, que são projetados geneticamente ali para terem habilidades especiais, foram fruto da Ômega e não do Jango Fett. A gente sabe que na vida real é mais fácil clonar animais através de fêmeas a partir do tecido reprodutivo feminino, e talvez isso possa ser uma explicação do porquê os Kaminoanos precisaram criar uma clone mulher. Talvez o material genético do Jango Fett já tivesse se deteriorando, e como eles não tinham mais acesso ao Boba Fett, que também era um clone inalterado, eles podem ter feito ali uma fêmea não alterada também, que seria a Ômega, e a partir daí, do tecido reprodutivo dela, ter criado os Bad Batch. Até porque eu acho que os clones padrões, eles já estavam ficando aquele negócio da cópia, da cópia, da cópia, e vai perdendo um pouco do material genético. Então isso não explica exatamente como, mas fornece uma explicação possível para o porquê a Ômega existe. Agora, o fato dela ser loira pode ser simplesmente uma anomalia genética. Às vezes você tem pais que são morenos e o filho sai loiro. Isso é normal, a não ser que tenha rolado uma pulada de cerca ali, mas não é o caso aqui. E também ela pode estar pintando, fazendo luzes, né? O próprio Rex, muita gente acha que ele é careca, mas na verdade ele tem o cabelo bem curtinho e loiro, meio platinado, assim, amarelado, tipo o Belo dos anos 90. Então, pô, Amanda, muito obrigado. Achei essa uma baita pergunta e deu trabalho aqui para eu responder. Vamos agora para o Marlon, que perguntou aqui qual que é a minha expectativa para a próxima saga de Star Wars. Bom, essa é uma pergunta bem interessante também, porque a gente já está tendo indícios de que a gente vai continuar a saga Skywalker, entre aspas, porque é dito que o Simon Kinberg está trabalhando numa trilogia de filmes que seriam os episódios 10, 11 e 12, o que é meio contraintuitivo, porque já tinha sido dito que a saga Skywalker, os episódios, iam se encerrar no 9, fechando ali a saga Skywalker. Eu não vejo uma necessidade dos caras continuarem a história dos Skywalkers. Eu acho que a gente tem que ter agora histórias originais, variar um pouco. Sei lá, daqui 30 anos, volta com os Skywalkers, sabe? Deixa respirar um pouco, deixa o pessoal ficar com saudades. Até hoje eu não entendo muito bem a pressa da Disney em voltar já com o filme da Rey. Eu acho que a personagem tem que dar uma marinada, eles têm que pensar numa história muito boa para trazer a personagem, trabalhar ela muito bem, algo que não foi feito aí na trilogia sequel. Então, se você for considerar esses próximos 3 filmes do Simon Kinberg como a próxima saga de Star Wars, não estou muito otimista. Realmente eu fico um pouco apreensivo. Claro, sempre com a esperança que a gente tenha algo bom, mas eu gostaria de ter histórias inéditas, histórias novas aí pro futuro de Star Wars. A gente já vai ter o Starfighter, né, o filme estrelado pelo Ryan Gosling, agora acabou de encontrar a sua vilã, que vai ser a Mia Goth, dirigido pelo Sean Levy, que vai ser o primeiro filme pós episódio 9 e que não vai ser ligado aí com os Skywalker. Apesar de que eu tenho a sensação de que esse filme vai ser meio genérico, porque ele saiu muito rápido. Do nada ele já tava ali com a história, o roteiro, então isso geralmente não é um bom sinal, mas novamente, vamos torcer pro melhor. Valeu, Marlon, pela pergunta. Temos aqui também Mortale Arroz. Espero que eu tenha dito isso certo. Mando, o Obi-Wan sabia do relacionamento da Padme e do Anakin? Bom, se a gente for levar em consideração os filmes
filmes? Eu diria que não. Porém, quando a gente vai ali pra Clone Wars, a gente já tem alguns indícios de que o Obi-Wan sabia sim sobre o Anakin e a Padme, mas fazia uma vista grossa, sabe? Se eu não me engano, na 7ª temporada, tem uma hora que o Anakin vai fazer uma ligação ali de holograma com a Padme, ela já está grávida, estamos perto da Ordem 66, e o Anakin, se eu não me engano, o Rex ou o Code sabia disso. Eu acho que era o Rex. O Rex e o Anakin tinham esse meio segredinho deles. E aí tem uma hora que o Rex fala, ó, Anakin, vem cá ver um negócio aqui, que precisa de você e tal, e o Anakin tava falando com o Obi-Wan. E quando o Anakin sai pra ir lá falar com a Padme escondido, o Obi-Wan vira pra ele e fala, manda um beijo aí pra Padme, sabe? Eu sei que você vai conversar com ela, sabe? Então, tipo, eu gosto dessa ideia de que o Obi-Wan sabia, porque passa a impressão de que até mesmo os mestres Jedi sabiam, no fundo ali, que essa regra sobre zero apego emocional, de não poder constituir uma família, de não poder se casar, era meio que uma má ideia, porque isso acabava ali reprimindo muitos sentimentos de pessoas que são seres humanos, né? Aliens, mas, sabe, são humanos, têm seus sentimentos, têm amores, têm pessoas que se importam. Então, eu acho que era uma regra muito extremista e que, sim, era danosa também. Então, eu acho que o Obi-Wan tinha ciência disso. Obviamente, ele conhecia o Anakin, conhecia a Padme. Os dois provavelmente tinham a bênção do Obi-Wan ali para ter um relacionamento. Então, eu acho que ele sabia fazer uma vista grossa ali, pelo menos pelo que a gente viu em Clone Wars. Se a gente for levar em consideração os filmes, eu diria que o Obi-Wan não sabia, o George Lucas ainda não tinha pensado muito mais nisso. Mas como teve o Clone Wars, ele teve mais tempo para maturar tudo isso e eu gostei dessa adição. Isa Vale Silva, grande Isa aqui, seguidora de muitos anos do canal, perguntou: qual a história de algum personagem em Star Wars que mais te surpreendeu? Um abraço. Isa, eu vou te falar que uma das histórias assim mais legais que eu gostei de acompanhar, além dos quadrinhos há anos atrás, e depois recontar aqui no canal, foi do Cade Skywalker, que foi o último dos Skywalkers. Então é uma história do Legends que se passa muito tempo no futuro ali, e o Cade Skywalker, ele é, sei lá, um Skywalker muitas gerações depois. E toda a história dele contra o Darth Krayt, com a Darth Talon, o vício dele com os bastões da morte, ele lutando para aceitar o destino dele, eu acho que é uma jornada muito legal, é uma história que é um pouco mais adulta, um pouco mais errática, vamos dizer, né? Tem coisas ali de drogas, de morte e tal, então eu acho muito legal essa história. Claro que daria para adaptar uma coisa ou outra ali para se encaixar no cânone, mas eu adoraria ver essa história no cinema, linkando aí com a pergunta do Marlon. Essa seria uma saga que eu gostaria de ver no cinema. Muitos anos ali no futuro, o Cade Skywalker lutando aí contra o Darth Krayt, Darth Talon. Se vocês ainda não conhecem o Cade Skywalker, eu fiz um vídeo completo aqui falando dessa história dele e eu tô deixando aqui em cima, eu altamente recomendo para vocês. Vamos agora para Leite Jerônimo Gonçalves. Obrigado pela pergunta. Ele perguntou aqui, ó: por que só existe um sabre negro e por que ele é negro? Bom, esse sabre ele é único porque ele foi criado pelo primeiro Mandaloriano Jedi, que até a Sabine era o único Mandaloriano Jedi. O seu nome era Ter Vizsla. E ele era um cara tão brabo que quando ele foi construir o seu sabre de luz ali para entrar na Ordem Jedi, ele fez de um jeito que só ele conseguiu fazer, fazendo com que o Darksaber fosse realmente único. Até porque ele criou esse sabre de uma maneira que ninguém sabe, nunca passou esse conhecimento para frente e depois morreu, deixando o sabre como uma grande herança aí pro clã Vizsla e depois se tornando esse grande símbolo de liderança dentro dos Mandalorianos. Agora, sobre a lâmina dele, tem uma teoria muito legal do nosso queridíssimo Zé Panda, que já se uniu à força, grande Zé, saudades. Em um dos nossos papos ali sobre sabre de luz, eu tava fazendo um vídeo sobre o Darksaber e ele me falou uma teoria do porquê que a lâmina do sabre negro era preta. E aí ele me disse que aquela lâmina, ela parece muito algo como uma antimatéria. Você pode ver no sabre de luz normal que ele tem o centro branco e a luz parece que sai do centro para fora, e aí tem ali as cores diferentes. No Darksaber parece que a luz está vindo de fora para dentro, como se fosse, ele sabe, tipo um buraco negro. Ele tá se alimentando da luz, ele é a falta de luz. A gente sabe que a luz branca é a combinação ali de todas as cores e o preto, ele é a ausência de todas as cores. Então eu achei essa teoria
teoria do Zé Panda muito legal, porque até explicaria, né? Talvez é um cristal que consegue emitir uma antimatéria ao invés de um plasma. Tem toda a questão do Darksaber quando ele tá lutando com o sabre de luz normal, dele também meio que parece ser meio magnético, o som dele também é bem diferente. Então essa é uma teoria do Zé Panda que eu acho que faz muito sentido. E também, se você quiser saber tudo sobre esse sabre, eu também fiz um vídeo aqui que eu entre em mais detalhes. Lorenzo Melo 13, você planeja fazer um canal de games? Lorenzo, por enquanto ainda não. Eu gosto muito de fazer as gameplays, tô devendo aqui pra vocês gameplay de Battlefront, de Lego e de Fortnite, tô devendo e não nego, mas eu planejo fazer um canal de React. Inclusive eu vou deixar aqui, ó, Mando React, é um canal onde eu quero pegar vídeos interessantes, teorias e reagir e comentar pra vocês. Então, se vocês gostam dessa ideia, se inscrevam nesse canal, porque em breve a gente vai ter conteúdos por lá nessa natureza, tá bom? Temos aqui a Ana Lu, grande Ana Lu, perguntando quando que vai voltar o Lado Geek. Pois é, galera, pra quem não sabe, o Lado Geek, ele é o nosso podcast de cultura pop, onde a gente fala de outras coisas que não são Star Wars. A gente já teve episódio muito legal falando de Senhor dos Anéis, com o César do Tolkien Talk, já tivemos um baita episódio falando de Harry Potter com o Caco do Caldeirão Furado, já falamos de Game of Thrones. Porém, esse ano o podcast ficou numa pausa por conta de Skeleton Crew e Andor. A gente não teve tempo de realmente retomar o podcast, mas está nos planos para a gente voltar e trazer mais conteúdos de cultura pop, quadrinhos, anime, mangá. Então, se vocês gostariam disso também, se inscreva aqui no nosso canal do Lado Geek e comentem aí nos comentários se vocês querem que a gente volte ou se vocês não têm muita saudade ou nem conheciam o podcast. Bom, e aqui temos uma pergunta bem interessante do Miguel 10 Felipe. Quem é o pai do Anakin? E essa é uma pergunta que já gerou muita polêmica aqui no YouTube, na internet, principalmente por um vídeo, se eu não me engano, que foi o Ei Nerd que fez há uns tempos atrás, cravando que o Palpatine era o pai do Anakin. Isso não é verdade, já foi comprovado, inclusive pelo próprio autor do quadrinho, onde essa ideia, vamos dizer, essa interpretação dúbia foi ali colocada, né? Pra quem não lembra, tem uma HQ onde o Darth Vader, ele enfrenta o Darth Momin, inclusive a gente também já falou aqui no canal, uma baita HQ, e após derrotar o Darth Momin, o Momin, ele abre um portal da força lá embaixo do templo do Vader em Mustafar, que era um nexo da força do lado sombrio. E aí o Darth Vader, ele entra nesse mundo da força. Ele inclusive fica até com um visual diferente, todo careca ali, feito de fogo, com os braços feitos pela força, sabe? Ele fica sem armadura. E lá ele vê muitas coisas da vida passada dele, né? Os mestres Jedi que foram. E aí tem uma hora que ele vê a sua mãe, a Shmi, grávida, e um Palpatine ali manipulando a barriga dela como se ele estivesse criando o Anakin através da força. Dito isso, o próprio Charlie Soule, o autor da HQ, falou que aquilo lá é uma visão do lado sombrio. É como se o lado sombrio estivesse mostrando coisas para o Darth Vader. E o lado sombrio, como a gente sabe, não é um narrador confiável. Então, aquilo é muito mais o lado sombrio tentando ludibriar, enganar, colocar dúvidas na cabeça do Vader, do que realmente uma explicação canônica da origem do Anakin. A gente sabe que o Anakin foi gerado pela força. No episódio 1, a gente vê a própria Shmi Skywalker falando pro Qui-Gon que não teve um pai. Ela simplesmente ficou grávida ali e ele nasceu. Muito parecido, obviamente, com o maior paralelo que nós temos, né, que é Jesus, que foi ali também gerado pelo Espírito Santo e tal. Então, é muito óbvio que o Anakin, ele tem essa semelhança em toda a sua jornada, em alguns aspectos, com o próprio Jesus ali nessa parte aí do nascimento, da profecia de ser o escolhido e tal. Então, o pai do Anakin, de acordo com o universo de Star Wars, né, o cânone, não é um ser mortal, mas sim a própria força, o que se alinha muito com a profecia do escolhido, que diz que a força iria intervir e criar o escolhido. E no final, o próprio George Lucas já disse várias vezes que o Anakin, ele é o escolhido. Apesar dele ter feito as atrocidades que ele fez, no final ele tem a sua redenção e ele completa a profecia. Então não é o Luke, não é a Rey, o escolhido é e sempre vai ser o Anakin, segundo o próprio George Lucas. Se você não gostou ou se você discorda, aí vai lá, fala com o George Lucas e me manda o link que eu quero ver o debate seu com ele. Mas respondendo essa pergunta, que é a dúvida de muita gente, o pai do Anakin é a força em si. Bom, galera, essas aqui foram algumas perguntas muito boas, inclusive, são dúvidas muito pertinentes e que vira e mexe me pergunta aqui no canal. Peço pra você encarecidamente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda a esse vídeo a atingir mais fãs de Star Wars. Preciso agradecer demais aqui os nossos membros apoiadores, que são Drone Mood Brasil, Vitor Bertoli
Nascimento, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Cyber Psycho e Matheus Santos. Muito obrigado, senhores, por isso. Obrigado a todos os outros membros que também mantêm o canal de pé. Vejo vocês na próxima e this is the way.